estiver. Quando ouvi esse programa pela primeira vez, eu fiquei me perguntando: que moleste é essa? É o Sanatório, doido. Tá bom. No ar, Sanatório Transamérica. Oferecimento: Credimóveis Novo Lar, mais conforto e alegria para o seu lar. Aliada Joias, dos melhores shoppings. Pizza Dona, a primeira pizza quadrada do Nordeste. Gazin Colchões, seu descanso vale ouro. Promulti Distribuidora, a marca da qualidade em higienização. Acesse promulti.com.br. JR Equipadora, tudo em som e acessórios para o seu carro. Fone 3023-6119. A BMG Ariola apresenta O Andarilho. Sou um andarilho a procurar quem eu tanto amo, quero encontrar. É o Preva. Sou um andarilho a procurar José Orlando. quem eu tanto Mário, é José Orlando. Vai ser uma tortura esse programa hoje. Vai ser. a minha amada. Começando o Sanatório Transamérica hoje. Certeza, mano? Claro que eu tenho um animalzinho, o nosso Rick de Castro está dodói, não é verdade? Tu tem certeza, mano? Mas está se recuperando, viu? O Rick tá dodói. Em breve ele volta. Certo. Eu não vou dizer Certo. que ele volta amanhã, porque se ele não vier amanhã, né? Aí vamos dizer que ele volta depois. Então é melhor dizer que ele volta em breve. Em breve. Em breve ele estará de volta, tá bom? Aqui pra sexta ele aparece. O Sanatório Transamérica está no ar nesta segunda-feira, 4 de junho de 2017. O programa começou com Nada Amigo do Não, eu Silvio não sou teu amigo mesmo, não. falei, Não sou amigo, não, o pai. Nada Amigo do Silvio Gleison B. E com o mau caráter do Mário Júnior. E ainda tem as participações especiais, né? quê? Uma pequena participação Sempre do DJ micro, mini, Mostarda. né? Tem uma pitadinha também aí de Estevão Faria. Nosso estagiário aqui. O popular Estevão, a tabaqueira da cachorra. Dono da cachorra Honda. Isso. Era com O cara 30 bota nome de anos. Honda na cachorra. Não, aí com mais de 30. Nome de atriz pornô. Tomando conta da cachorra. Sei não, viu, amigo? Tá vendo a mini participação. O que é que tu quer, Tá Gustavo? mostrado. Tem o que fazer não, Gustavo, no estúdio, não? O cara é burro, viu, velho? Por quê? Existe. Até pra comprar passagem aérea. Fada, me ajuda aqui. O Mário não conseguiu comprar passagens aéreas no site. Ah, da Sabe empresa. usar um site Não sabe usar um site. intuitivo. É. Vai pra onde, Mário? Eu? Sim. Petrolina. Petrolina, cara. Graças ao Romualdo Marques. É o mesmo itinerário sempre, porque lá come de graça na casa dos Não, sogros. faz né? 2 anos que eu não vou a Petrolina. Mentira, o Em avião, dois anos, o avião é. quando ele veio, fala: Oi, Mário. É brincadeira. Eu volto depois de 2 anos a Petrolina. Começando o programa, você pode participar. Vai chupar ovinha lá ou não? Não, a gente. Uvinha? Aí uva lá é caro, viu, amigo? É caro lá, tem certeza? Um litro de gasolina é R$4,25. Eu tô fora. Sério? Quem ainda tu carrega nas costas pra abastecer o posto eu lá, tô né? fora. Participe pelo facebook.com/Transamérica Recife ou pelo nosso WhatsApp 994449494. É a nossa bomba correia. Tem prêmios, viu? Tem prêmios hoje? Tem prêmios. Ah, sim. Não, todo dia tem, CD de Mário. quem? Só não tem nos feriados só. É. CD Não, de mas quem? até que tá sendo agora no feriado. Hoje tem CD não, rapaz. Tem não? 3243-7171. Tem parte de convites pro Cinemark do Shopping Rio Mar. Brinde surpresa da Aliada Joias. E parte de convites pro espetáculo Em Nome do Pai no Teatro Arraial, sexta-feira às 8 horas da noite. Então é só participar aí pelo telefone. Participe. 3243-7171. Enquanto isso, vai mandando sua mensagem. O foco hoje é o Mário Júnior, né? Não, eu tô fora. Pode Foca aí, ser Dengue. bronca. Mensagem de touro. Você falou de Romualdo Marques. Quem é Romualdo Marques? O cara que prestou cartão de crédito pra você Não. comprar suas passagens porque você quer um sujo no mercado. Eu tô fora. Eu vou mentir. É brincadeira. Eita, meu amigo. Vamos então, Vamos pra Silvio, pra frase do dia. Vamos Vai lá. ler, analfabeto? Vou ler, claro que eu sei ler. Ó, eu não sabia ler, é brincadeira. É a única coisa. Vem cá, tu comprou tua ficha 19 onde, hein? Comprei o quê, rapaz? Eu me formei. Eu terminei Tem registro radialista? o segundo. Tem tudo. TRT, o segundo grau, comprei tudo. Ficador. Esse é Brincadeira. naquela Não, eu sou contra arrumadinho. Eu sou coisa contra. daquele arrombadinho. Não, eu sou contra, É? eu sou contra. 1996 eu terminava o segundo grau. Segundo grau, onde? Carneiro Leão. Onde? Não, que cadeira leão. Tô fora de cadeira leão, rapaz. Nem Brincadeira. existe mais. Tem mais não, tem mais não. Cadê o leão na rua do hospício? Tinha esse cadeira leão. Igual viagem anexo, porque o banco que queria estudar aí pra lá. Existe, isso é brincadeira. A frase de hoje, ela foi enviada
pela nossa secretária Sandra. Aqui, nossa querida Sandra, que faz aquele Mais cafezinho. conhecida como Edileuza. É de Leusa do cafezinho, né? Café He-Man. Cafezinho. É o café He-Man? gastrite. Por que café He-Man? Forte. Existe isso. E a frase... Tomou é gastrite na certa. É, né? É. E a frase que a Tem que é nossa principiada, né? Sandra mandou pra gente é a seguinte: a crise tá tão grande hoje em dia que já cortaram até a luz do fim do túnel. Explique, Mário. Explica agora, Sim, Mário. vai. mas é pertinente essa mensagem. Sim. Pertinente. Sim, claro. Rapaz. No momento que a gente tá passando, o pessoal diz, não, há uma luz no fim do túnel. Não tem mais não, cortaram, amigo. Nem luz no fim do Certo, túnel. mas o que é que quer dizer? O quê? Que há uma pequena possibilidade, uma chance mínima de algo não dar errado, dar certo. Uma chance Por de mostarda. exemplo, É. quando. Tua mãe. Quando. Respeita a minha mãe, mau caráter. Tá bom, Zefa. É, Existe isso. enquanto tu lê aquela frase no final da tua jornada. É, aquela esportiva, frase, né? aquela frase A frase. antológica. Então, enquanto há esperança. Não, né? que esperança o quê, rapaz? Eu lutei pra ter alguma Eu coisa na lutei. vida e tô aqui. Pera aí, Estou vocês são aqui. tudo bando de mau caráter. Eu tô fora. Vamos falar da Credimóveis Novolar. Sim. Você pode acessar credimóveisnovolar.com.br e você vai participar desse site maravilhoso da Credimóveis Novolar. Não participar, vai acessar o site e vai ver nossas promoções. Nossas não, deles. Nossa, é porque eu tô falando. Entendeu? Você trabalha na Credimóveis Novolar Não, por acaso, rapaz? Mas eu falo da Credimóveis Novolar, nossas promoções. Diga que tem presentes para o Dia dos Para o Dia dos Namorados. Namorados, pro dia Dia dos 12 chegando Namorados, aí. tá Você pode Querendo comprar ou não, você aquele pode comprar smartphone, né? Isso, televisão. bacana, Até televisão. a namorada que teu bicho aí tem chapinha. Tem tudo lá, Mas meu você também pode fazer o cadastro lá para receber Vou dar as chapinha pra promoções. minha noiva. Sabia que você também no site pode fazer o seu cadastro e receber todas as promoções? Atualizou, da Credimóvel? manda um e-mail na hora. É bom demais. Se chama o E quê? Na linguagem da internet, o que é que se chama? Informática. RSS. É. Ó, tem unidades espalhadas da Tem Credimóveis Credimóveis Novolar na Em Camaragibe. Camaragibe, Prazer, São Lourenço da Mata. Olinda, né? Cavaleiro. Lá no Cavaleiro shopping- também. Shopping Prazeres. Costa Dourada no Cabo, Santo Agostinho também tem, né? Tem Credimóveis Novolar, meu amigo. Então, Dobrou a esquina, tem pesqueira Credimóvel, também? tá tudo certo. Pesqueira também tem, que maravilha. Credimóveis Novolar, mais conforto É uma- e alegria para o seu lar. Muito bem. Rapaz, é um show de improviso, É um Mário. show. É um show Aqui de é igual aquele improviso. programa que quer fazer, tudo é improviso. Vamos agora com o recado da Pizzadona, que é pizza ao quadrado. Quem falou que pizza tem que ser redonda? Pois é, a Pizzadona faz pizza quadrada. Pizza quadrada e mais pizza. 25% maior que as outras. A nossa pizza tem 10 fatias. Com este tamanho dá pra fazer até 4 sabores. 100% mais gostosa. Quem falou? Pizzadona. Sua pizza quadrada. Ligue 3031 5931 e comprove. Ai, que gostoso! Um abraço pro Mário e pra todos lá da Pizzadona, que é pizza ao quadrado. Agora, vamos com o recado da Promute Distribuidora. Se a sua empresa precisa de produtos de limpeza, Promute Distribuidora. Tudo para hospitais, restaurantes, indústrias e grandes empresas. Promute Distribuidora. Excelência na qualidade, sempre a melhor solução. Promute é preço justo e satisfação. Promute é agilidade e inovação. A marca da qualidade em higienização. Ligue 3241-0930 ou acesse promute.com.br. Promute. Sanatório Transamérica. E agora vamos com a Sim, receita. hoje temos uns quadros especiais, né, Mário? Que nunca foram Temos. reprisados aqui. Nós vamos hoje reprisar quadros inéditos. É Quase, isso pelo mesmo. amor de Deus. Finalmente, Quem é dentro do Champlone. estúdio? Não, Champlone. Marcos. É o botafoguense mais chato do Brasil. É algum que você conheça que não seja? São poucos, né, Champlone? Na verdade, Tá são bonito, hein, poucos. Champlone? Mas eu sou casado, Gostei da sua não se anima não que eu sou Não, casado. Veio de alguma mas só reunião? elogio. Hã? Veio de alguma reunião? Não, fui pagar o exame de fezes. Ah, sim, rapaz, é brincadeira. Isso é pano, Viscósia. rapaz. Isso é viscósia. Homem fala tudo é pano, rapaz. Agora que tecido é esse? Que tecido? É tudo pano, Tô sentindo que você está renovado, Champlone. Tô, Fez né? a barba, tá cheiroso também. Eu vou me embora, esse cara tá perto de mim.
É brincadeira. Vamos embora, rapaz. Eu tô fora. Já percebeu isso, mano? Eu tô fora. Tô bonito, tô cheiroso, fiz a barba. Existe. Como é que esse cara vai casar, hein? Não, rapaz, vou casar ano que vem, velho. Pera É isso, aí. eu tenho um filho de 12 anos. Calma, Essas calma. alturas do campeonato, Sai né, de mim, eu já tô sai. resolvido já. Será? Depois Lógico desses que sim. elogios todos traçados da minha pessoa. Existe isso. Vamos agora reprisar um quadro que nunca foi Nunca, reprisado nunca aqui. passou aqui. Esse quadro é Nunca. inédito, tá Nunca certo? tocamos isso, não. É a receita do azeite, não é isso? É, exatamente. E o Lançamento. pastor vai Essa fazer agora só aqui no toca sanatório. aqui. Pastor! Boa tarde, meus queridos, minhas queridas, sai daqui! Livrai-me de todos os males, ó Pai. Fala, Silvio. Tem culto esse final de semana, pastor? Não. Estamos nos preparativos para nós, né? Fazemos um encontro de fé, esperança, paz e prosperidade. Vamos acender a fogueira santa de Israel. A fogueira santa de Israel. Vamos trazer a distribuição de azeite. Deixa eu dar a dica do azeite para você. Pois não, pastor. Escuta só. Pois não. Extra virgem. Você pega o camarão sem casca. Você coloca um fio de azeite lá na frigideira Teflon. O andorinha só não faz verão, pode ser galo também. Colocou o fio, deixou esquentar bem. Joga o camarão lá dentro. 3 minutos. Tira, pega aquela batatinha cozida, pode dar uma flambada nela no conhaque. E pode fazer a sua ceia, tá bom? Pastor, o senhor entende de gastronomia, pastor? Eu gosto. O senhor é um homem culto. Verdade. Um homem que entende de todas as coisas da vida, pastor. Entendo um pouco de cada coisa da vida. Tá certo? Tá bem? Tá bem, pastor. A mensagem é a seguinte, pastor. Pastor, eu estou aflito. Passe o endereço da congregação para eu visitar e ver se melhora a minha situação. Cleiton Januário, lá de Pau Amarelo. Deve ser porque ele mora longe, né, pastor? Verdade, Cleiton. Se você veio de Pau Amarelo, Ele mora passou. do outro lado do mundo. O shopping tá com as bundas, vem em frente, pode passar. Passou o cemitério dos ingleses aí, já é a Cabo Geisha. Pode ir. Pode ir. Você vai passar, tem um Banco Santo André, se eu não me engano, só um pouco mais à frente. Passou a conta que você ali também, Passou né? a conta. É. Conta. Não Todas tem as mulheres do mundo ali trabalhando na 1 conta. bilhão de mulheres É. ali. Aí você vai lá na frente, primeira, segunda, terceira, à esquerda, perto daquele outlet que tem ali, não tem o outlet? Da esposinha de carros. É por ali. Aquelas mediações. Muito bem, pastor. Sanatório Transamérica. Por favor, locutor adjunto. Anuncie, vá. O outro locutor. É, outro locutor. Ali, a musiquinha, vá. Venda seu peixe. Até tu tá no jabá, mano. Tá aprendendo Vai com o falar Mário. de quem hein? agora? Não falando de quem é pra você falar, Não, irmão. eu quero que você improvise aí tudo que o Improvisar o quê? pastor falou aí. Eu vou pra mensagem. Então vai pra mensagem? Ah, vai. é, já. Imprestável. Não, tem que não, eu tô fora. Correio. facebook.com/Transamérica Recife ou pelo WhatsApp 994449444. Continuar com essa trilha porque eu gosto muito dessa trilha. Cadê? Vai, Cadê a toca, trilha, rapaz? Toca. Eduardo Amancio enchendo o saco Eu já. já sem cobrança. Agora, Não, cobrança eu tô atendendo, não. Um abraço, meu Foi amigo Eduardo 011 Amâncio. ele já não atende Muita mais. mais. Tem um aplicativo. Eduardo Amâncio, um abraço, meu amigo. Parabéns Cala a boca, Gustavo. por ontem. Ele fez um evento, Muito uma obrigado. transmissão maravilhosa. Ontem. Foi uma coisa eclesiástica que eu fiz. Fique na luz. Pior que foi mesmo, né? Muita luz, fica na luz, luz e pazes. Existe isso, rapaz. Boa tarde, Touro Júnior. Tô Corno fora. risadinha. A culpa é dele que disse que é pra mandar, mas sabe com onda, tá vendo que ele é mau caráter? O cara me chamou de Touro Risadinha, bicho. Existe E aí, isso. quanto mais ganha, recebe, apresenta o Sanatório Sorrindo e Alegre. Rogério Miguel, da Cidade Universitária. Tá bom de mudar o nome do programa pra Mechantório, só merchandising. Quem vai pagar a conta? Tem que, alguém tem que pagar, Vai pagar né? a conta. Tu vai Alguém tem pagar o que salário da gente aqui? Ah, Finalmente os ouvintes descobriram que Silvio é um rapaz alegre. Sou mesmo. Sou mesmo. eu tô fora. Finalmente mesmo, descobriram isso. Como é, De como bem- o Mário, como é, rapaz? Não, eu é? tô fora. De bem com a vida. Bom humor sempre. Temos que estar sempre de Com bom certeza, humor. Mário. Você precisa, com todos esses problemas que você tem. Né? Microfone. Vai, mais uma. Rapaz, esse Mário Júnior é muito fraco de cérebro. Ele nasceu na Fracolândia.
Gustavo Laporte, torcedor do esporte. Na Frangolândia? Não, ele falou Fracolândia. Fracolândia. A turma acha que eu sou burro, né? É brincadeira. Não, ninguém acha, Mário. Tu tem certeza. Os ouvintes acham. Nós temos Achar é certeza. muito desafio. Tu tem certeza. Existe isso. Vai, Silvio, mais uma, vai. É muita alma cebosa, viu, rapaz? Sana Bibas, boa tarde, Camboio de Cornos. Não, Mário é Júnior, tu vai comprar o que de presente pro Dia dos Namorados? Silas Nunes. Pergunta a tua irmã. Ainda, o cara tá escolhendo. Pergunta a tua irmã que ela sabe a resposta. Agora a resposta seria pra qual namorado? Não, eu tô fora. Casa Eduardo? Não, peraí. Eduardo Amâncio? Tô fora. Ei, Mário. Peraí, rapaz. Mário, faz a abertura JR. Faz a abertura da jornada passando a bola pro Carlos Eduardo, que toda vez eu fico todo arrepiado. quando Não, você eu tô fala. fora. E Existe vem isso. agora o vibrante da Não, Transamérica. tô fora. Rapaz, quando ele fala, a rádio veio abaixo. É as penas de mostrar, eu tô com alergia. Mário Júnior. É teu travesseiro que não presta. Mário Júnior, queria sua ajuda. Estou com a fazenda e queria sua ajuda para colocar o cercado. É o seguinte, você vai na frente abrindo buraco e eu vou atrás colocando a estaca. Gustavo de Jardim Paulista Alto. É cada mau caráter. Não, né? Mário, essa... Não, eu tô fora. O Como pessoal diz... tá descobrindo suas habilidades Não, aqui, eu pô. tô fora. Como diz o Tá Cardinal, fazendeiro, né? eu não vou desejar o mal a esse rapaz, porque ele já mora mal, né? Que é Jardim O Paulista animal, vai Alto. pro outro microfone. É, não é? É. Faz esse favor pra não ficar assim. Tô fazendo um favor pra tu. Existe isso. Vai, Silvio, mais uma, Silvio. Cadê o Rick, hein? Tá com a tua mãe. Tá, o Rick tá dodói, ele tá doente. Pegou a virose. Tá Pegou a doente. virose. Tá doente. Pegou a virose. Pegou Tá a virose. doente, ele tá com virose. Mário! Liga a bagaça do microfone, Champlone. Se aprendesse, foi 20 O anos cara de rádio, fica foi. querendo pegar. O cara fica. Eu venho pra cá, um diz que eu tô cheiroso, outro que eu tô bonito, o outro quer pegar o microfone. Eu vou embora essa rádio. Essa rádio tá complicado o negócio aqui hoje. fora. Rapaz, o tecido da tua camisa Tá tá uma coisa tá- mais bonita do mundo, viu, Champlone? É viscósia. É cambraia. É cambraia. Popeline. Mário, É Popeline. quer que compre pão ou tu já tem lá? Cleiton Januário lá de pau amarelo, Mário. Compra um bolo pra tua irmã, animal. Rapaz, os caras. É cada O um, né? último que tinha foi de sábado, viu? Ah, foi de sábado. Tá Pão de boia. dormido o fim de semana Pão todo. de boia. É verdade que o Mário é touro mesmo? Sunny, a cabritinha de boa viagem. Cabritinha? Mostra a foto dela aí. Brincadeira. Tem foto da cabritinha? Não, é um rapaz aqui com a família, rapaz. Ai, Olha aqui a foto dele. Ele Que manda é mensagem isso, rapaz? dizendo que é a cabritinha de boa viagem. Ô, Ele é fora! torcedor do esporte ainda. Rapaz, Aí tá existe. vendo? Olha o preconceito. Se fosse camisa do Náutico, já iam falar um monte de coisa. Tá vendo o preconceito? Ah, você tá falando do Isso é mesmo jeito aí. preconceito. Então eu tô fora. A mesma pessoa que me perguntou aqui do Rick Silvio, para de rir, Mário, eu te amo. É, rapaz, esse programa tá muito site hoje. Hoje tá complicado demais. fora. Levisco. É, tá. Levisco. É verdade. E aí daqui Não, a é pouco uma ela- moça, é uma moça. Ai, tudo bem. Mande o nome, moça. Leva, Menos mal, Mário. menos mal, tô fora. Mário, você se declarou pro Mário aqui. Mário, não tá vendo você, Mário, que ninguém se perde. Não, ninguém se Inclusive perde. não. você. Ou como é que a pessoa fala? Toda a panela acha sua tampa, né, Gustavo? Não é isso que Eu não sei disso, não. Toda até o contrário. É, o Gustavo não achou a dele ainda. Mostarda um dia vai achar. Mostarda tá dele. tranquilo, Ah, rapaz. tá com molho à sombra. Mostarda, Meu amigo, Mostarda quando eu vejo resolveu outro economia no ca- final do mês, dá tudo certo. Mostarda É. resolveu ir pra outro caminho, rapaz. Poxa. Agora e não é? entra não no caminho Gustavo, Tá, Gustavo não, entrou não, só que é pra pesado tudo. o negócio, Não, é. eu tô fora. Mário Júnior, solta o hino pra chamar os amigos. Fabinho lá do Reboque. Ih, hino? Que É, um hino. Boque. Tô É. fora. Ele quer, acho que ele quer. Bota Rodrigo pra ele, vai ser esse som. Não, não é Rodrigo, não, é esse aqui. Ah, esse aí é. Fariseu. Ah, Chama o fariseu. Fariseu. Fariseu foi. É, fariseu. Mas eu tô de férias, né? Tá de férias, ele volta dia Mas é tão 26. azarado que lavou o carro, caiu a chuva em cima na hora. Existe Se isso. Mário Júnior fosse gêmeo, ainda seria mais feio. Aqui é Tonzinho do Coque, fã de Aderval Barros. Então você mandou mensagem pro programa errado. Pô, né? é na tribuna, Troca né? de rádio aí, na tribuna. Aí, que rádio que ele não tá em rádio nenhuma? É na televisão, manda pra tribuna lá, tá fora. Eu tô fora. Aderval Nem parece- rádio Aderval Ah, Tomar. mas não. Aderval parece uma coluna quadrada, né? Todo quadrado, ele assim, todo É, droba, né? É, quem mandou a Você mensagem fala, é. também aqui foi o Gizomar dos Olha Alpes. o nome. Que nome feio da Gizomar dos Alpes Suínos do Ibura. Meu Deus. Só sendo suíno mesmo. É, Gizomar, bicho. Demora numa O bocada. nome desse, morando no É o Ibura. cara, é um homem ou uma mulher isso? É com Z ou Ou tá com S? pensando? É É homem, mulher, ou tá G-I-S-O-M-A-R. pensando? Com S, é? Eu perdi não. a mensagem aqui. Porque você que era da Iugoslávia, esse nome. Qualquer dia desse a gente vai criar aqui um concurso, Estevam tá lembrando, os melhores nomes dos ouvintes. Gizomar já vai concorrer. Boa tarde, Sana Maricotas. Ô, Mário, é verdade que você tá com saudades da Lelê?
Carlos Eduardo da área nobre do Sovaco da Cobra em Jaboatão. Rapaz, se é uma comunidade, eu conheço o Sovaco da Cobra. Conhece, Mário? Estive por lá faz muitos anos, mas, rapaz, é bronca, viu, amigo? Mário, já fosse pra Gravatar, passa por aquele túnel já. Brincadeira. Não pode estar mostrando essas coisas no estúdio, não. Vamos, não desconcentra. Vamos chamar a Lelê? Vamos chamar a Lelê, então, vamos lá. Vai, Lelê! Vamos lá, Mário. Mário, eu vejo muita gente, né? Ainda que tá ainda... Vamos fazer uma baixaria. Eu vejo muita gente que ainda tá indefinido, né? E não sabe se é ou se não é. Como é que eu digo? Saciceiro. Pispita. Então eu criei uma lista, Mário, que dividida por categorias, pra saber se o cara é muito macho, homem, semi-gay ou bichinha. Ih, rapaz. Primeira categoria é esportes. A primeira categoria é esporte. Vamos lá. Opção A, se você joga ou gosta de futebol, automobilismo, sinuca ou truco, é macho. B, se joga boliche, voleibol, basquete, natação, você tem tendências, assim, gays. C, aeróbica, você é gaysão. Patinação no gelo, ginástica olímpica, você é gazela. E qualquer esporte usando short de lycra, você é bicha louca marombada. V, a categoria 2 que eu fiz foi comidas. Comidas. Opção A, se você come capivara, javali e comida muito apimentada, você é muito macho. Churrasco, massas, frituras, você é macho. C, peixe, salada, você é meio afrescalhado. D, sanduíches integrais, frutos do mar, você é boneca. E aves acompanhadas de vegetais cozidos no vapor, você é bichona, gladiadora. Uma categoria que eu fiz bebida. Pra saber se é ou não é. Exatamente, né? Exatamente. Se você bebe cachaça, cerveja, uísque, você é macho alfa. Vinho, vodka, você é homem. Caipa e fruta, você engole cobra. D, suco de frutas normais e licores doces, você é muito gay. Suco de açaí, carambola, cupuaçu com adoçante. Você é bicha enlouquecida. Bicha enlouquecida. Carlinho não tá nenhuma dessas coisas aqui não, né? Carlinho Casa Eduardo não, né? Vamos lá. Categoria 4, presentes que gosta de ganhar. E vamos ver agora. Vamos lá. Opção A, se você gosta de ganhar ferramentas, você é ogro, você é doido, né? Quem gosta de ganhar porra de ferramenta? B, garrafa de uísque, você é macho. Eletrônicos, informáticas, roupas de homem, você é um homem moderno. D, flores, você é viadão mesmo. A opção agora, se você gosta de ganhar velas aromáticas, perfumes, doces caramelados, bombons, você é uma donzela virgem, louca pra levar pancada nesse coquete. Então é isso, Mário. Eu espero que a gente tenha tirado dúvida de muita gente. Será que alguém no seu trabalho, por exemplo, gosta de suco de frutas normais e licores doces? Hein? Será que alguém gosta de suco de açaí, carambola com açúcar, com adoçante? Hein? Eu gosto de caipifruta. Você é um Silvio! Olha, existe tá isso. bom, olha, Mário, então tá. Eu vou dar uma pesquisada a mais nessa coisa. Certo. Mas Eduardo gosta de quê, Mário? Eu sei. O que ele gosta? Ice é aquela coisa. Ice, ela tá assim. Tá em que categoria? Baixa aí. Ice é o seguinte. Ice, se você botar o dedo e a pessoa botar a mão na cabeça. Ei, tu queima? Fala aí, cara de Kombi, vai. Que é isso, Ô, Mário, rapaz? deixa eu mandar só uma mensagenzinha aqui. Pois não, é pro pois Mostarda. É porque gostei, achei tão fofa. Você não manda, vai, sai da liga da gente. Porque serve pra me dar alguma coisa. Ou De novo aquele, isso, aquele negócio redondo marrom. É o relógio. Ou Que é é o relógio. Nada a ver, é rosquinha que eu compro aqui no supermercado. pensei que era Eu Próximo, disse, então, aquele negócio redondo e marrom. Pensei que era o relógio. Comemos rosquinhas, vez ou outra aqui. Isso. Com café. Ele dá uns... Bom é quando o Kelly... Você também compartilha a rosquinha Quer dizer também. que tá todo... Ih, rapaz. Bom é quando o Kelly Santana trazia... Kelly nunca mais trouxe uma rosquinha, que minha rosquinha de Kelly nunca mais ela trouxe, de coco. Respeita aqui. Sim, mas ela trazia a rosquinha pra gente comer. Esse Kelly, mau rapaz. caráter.
Ó, a Mostarda descobriu onde você mora. Você mora em Palmiúdo, na Bahia. Kleber José, de Dois Unidos. Quem é Kleber José? Sei, ouvinte. Ele mandou uma mensagem aqui pra gente. Ó, eu queria dar uma mensagem também pros ouvintes. Esse programa é um programa sério. Claro. Então, se você, ouvinte, tá precisando comprar qualquer coisa no cartão, Mário Júnior tá disponibilizando. Não, eu tô fora. O cartão de Tem um crédito. 10 conto. É só você vir aqui. Eu nem cartão tenho. É de Romualdo, rapaz. Acho que é Mário não compra nada no nome dele, não, Champlone. Nem tô o carro fora. é no nome dele. Olha a Lava Jato. O carro anterior era o nome do sogro. Olha a Lava Jato. Amigo, se tu ver a planilha que ele tem com os dados da galera. Cala a boca. Cala a boca, animal. Olha, bicho, se ele cair na delação premiada, muita gente cai. Deixa Arthur eu... ficou olhando. Rapaz, ó, praia. Arthur. Deixa eu falar dos colchões Gazin, meu amigo. Na Prêmio Colchões você encontra o colchão ideal para você. Fica na Avenida Barão de Veracruz, número 1409, na antiga Pancopino, Cruz de Rebouças, em Igaraçu. Ligue para 3545-8460. 3545-8460. Consultoras do sono, Sandra e Bia, estão à sua inteira disposição. Deixa eu mandar um abraço também para o grande André Valcácer, da Prêmio Colchões. Colchões Gazin, que faz sonhar. Muito bem. Olha a Kelly ligando pra tu, idiota. Eu lembrei, Kelly já tá ligando agora. Atende, por favor, Estevam. Kelly, ela tá ouvindo. Vamos falar agora da Probut Distribuidora. Deve ser o advogado dela que tá ligando já. Existe isso. Se a sua empresa precisa de produtos de limpeza, Probut Distribuidora. Tudo para hospitais, restaurantes, indústrias e grandes empresas. Probut Distribuidora. Excelência na qualidade, sempre a melhor solução. Probut é preço justo e satisfação. Probut é agilidade e inovação. A marca da qualidade em higienização. Ligue 3241-0930 ou acesse promute.com.br. Probut. Sanatório Transamérica. Mário, vamos falar agora da JR Equipadora? Vamos lá. JR Equipadora, tudo em acessórios para o seu carro. Qualidade e honestidade são nosso lema. É só falar com o amigo Júnior. Sempre ligado aqui na Transamérica nos 92,7. Ligue 3023-6119, 3023-6119. A JR Equipadora fica aqui na Avenida Norte, número 1851, loja 3, no Espinheiro. Abraço para toda a equipe da JR Equipadora, a dona Lindalva, o Fábio, o Telmo, o Gilmar e o Novo, não é isso, Mário? Isso, essa rapaziada, gente boa. Quando ele termina o serviço, ele faz assim, novo. Beleza? Tá novo, está novo. Está novo mesmo ou tá velho, animal? Ô, Mário, volta no assunto da rosquinha. Cala a boca. A minha tava ligando pra ele aí agora. Você viu? Tocou o Que cookie telefone tu aí. tem pra mim aí? É o quê? Que cookie tu tem? Tô fora. Cookie, aquele, eu gosto daquele com gotas de chocolate. Cookie. Eu tô ligado, animal. A mina ligou, o advogado dele não tá ligando pra ele agora. Que ela é minha amiga. Deixa eu falar da Confraria do Mar. Hoje o pessoal tá descansando, mas de terça a domingo você encontra na Confraria do Mar Bar e Restaurante as melhores promoções e pratos deliciosos. Você pode também fazer o seu pedido pelo 3427-9432. 3427-9432. Confraria do Mar, Bar e Restaurante. A pedida certa a qualquer hora. Fica na rua Frederico, número 82, no bairro da Encruzilhada. Você sabe quem é Tãe? É o quê? Sabe quem é Tãe? Tô fora. É o macho da tua mãe. Só tem animal, eu tô fora. Não é pra você não, viu, Mário? Ah, sim, claro. Não, é só a plástica do programa aqui. Eu tô ligado. Tem ganhador? Eu tô impressionado com essa camisa de Champlone. Ele tá muito bonito com essa camisa, você, rapaz. na época ele tava na vaca viscose. gorda. É. Mas tu quer dar o cara? Eu não alugo, não empresto. Não. E nem vou te abraçar hoje, viu, Silvio? Essa camisa é da época das vacas gordas. Fala o seguinte, abraça Josival Gordo. Vai, te agarra. Josival saiu aqui no domingo às 11 da manhã, ele foi embora. Meia hora depois o cheiro ainda tava ali ainda. Quem leva os prêmios, Silvio É Gleison B? teleguiado, ele vai, o cheiro vai atrás. Pate convites pro Cinemark do Shopping Rio Mar, brinde surpresa da Aliada Joias e Pate convites pro espetáculo Em Nome do Pai no Teatro Arraial nesta sexta, às 20 horas, para o Flávio Gomes, Miranda Júnior, lá de Arthur Lundgren. Rapaz, por que só dá pra ir pros caras de longe, velho? Só vem a nossa audiência, já você sabe que claro, mora longe, né? Você acha que dão 3 dias úteis pra pegar o prêmio, cara de quê? Não. A gente chega longe. Ele sair, tá. Tem que sair de casa hoje. É 3 dias, eu até quero sair de casa Arthur hoje. Lundgren, ele passa lá no Pelópidas, né? Não, é no outro. É na Pé 15. A integração dele é da Pé 15.
É o que vem E o Pelópolis aonde? Não, Pelópolis são duas integrações, são duas. Tem uma na PE15 Ah, é a primeira, e tem tá certo. a outra. Tá que nem o pessoal lá no Morro do Alemão. Lá no Morro do Alemão, no Rio, o pessoal combina agora. Vamos sair que horas? É antes ou depois do tiroteio? É bronca, né? É verdade mesmo isso aí, né? Passa aqui, Rua Marquês de Paraná, 266, Espinheiro, procure a Norminha pra receber os seus brindes, tá Arthur bom? Lundgren, ele entra ou não? Não, a gente vai quebrar o né? galho. Quebra o Tá galho, né? botando detetor de metais aí. É, Pedro vai resolver a vida dele, Pedro Veríssimo. Vamos embora! Teve sofrimento. Acabou o programa! Graças a Deus! Amanhã a gente volta com o Sanatório Transamérica com o Nada Amigo Silvio Gleison B. Não sou teu amigo mesmo não, Mário. Eu sou obrigado a trabalhar contigo. Rapaz, parece que shampoo tá usando agora, tá vendendo Jequiti. Não. Tá vendendo minutês? Tá vendendo Jequiti. Não. Usando não. Não, nem vendendo. Não. Amanhã a gente volta, tchau. Tchau, animal. Sanatório Transamérica. Oferecimento: Credimóveis Novo Lar. Mais conforto e alegria para o seu lar. Aliada Joias, nos melhores shoppings. Pizzadona, a primeira pizza quadrada do Nordeste. Gazin Colchões. Seu descanso vale ouro. Promulti Distribuidora. A marca da qualidade em higienização. Acesse promulti.com.br. JR Equipadora. Tudo em som e acessórios para o seu carro. Fone 3023-6119.